Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 27. O livro é de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema é companhias espirituais. Nós já estamos encerrando esse tema e o próximo tema será o que é a obsessão. Então são temas maravilhosos. Depois, gradação das obsessões. Sei que nós vamos aprender tanto neste livro que eu só peço você assim um pouquinho mais de paciência, né? Porque são assuntos assim muito profundos e assuntos atualíssimos. E também assuntos emergenciais. Não existe um outro tema tão emergencial quanto obsessão e desobsessão. Não existe outro tema. Você pode me dizer assim, Luiz, mas existe outros temas. Eu não duvido de você, respeito. Mas é preciso entender que na base de todo transtorno, olha só para você ver como que esse tema ele é emergencial e ele tem que ser tratado com muito carinho, com muito respeito. Na base de todo transtorno, na base de... Vou usar alguns termos aqui. Na base de toda desgraça humana, na base do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, na base da sexolatria, da toxicomania, na base de todos os vícios mundanos, na base de todas as chagas que reside em nosso eu, na base da imoralidade da humanidade, na base do não progresso moral e intelectual, na base de todas as divergências humanas, na base de tudo, há ali na base a obsessão e a desobsessão. Há ali a influência dos espíritos das trevas, dos espíritos enfermos, dos espíritos doentes, dos espíritos obsessores, na base de tudo, nos assessorando, já que trazemos aquilo que os alimentam. Nós alimentamos todos esses seres. Nós alimentamos todos os espíritos das trevas com as nossas irresponsabilidades,
com o nosso não cumprimento do dever, com a nossa ganância, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, maledicência, com os nossos maus hábitos. Nós os alimentamos. Você entendeu? Então, não existe um assunto tão emergencial tanto quanto obsessão. Desobsessão. Desobsidiar-nos. Não existe. Porque o dia que nós tratarmos, ou melhor, o dia que nós nos desobsidiarmos, o progresso moral, o progresso intelectual, dará um salto tão grande no mundo de provas e expiações que nós não temos noção da grandiosidade desse salto na evolução. Quem sustenta o orgulho, o egoísmo, é a obsessão, é o fanatismo, é a fascinação. Quem sustenta a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, é a obsessão. Agora veja bem, nós precisamos separar o joio do trigo. Quais as espécies de obsessão? Por isso que esse tema, ele é emergencial. Devemos nos curar, porque todos nós sofremos de obsessão. Todos nós. Uns mais, outros menos. Nós devemos aprender com a doutrina dos espíritos a auto nos desobsidiar. Porque é preciso nos desobsidiar. A obsessão é uma doença, tanto quanto é uma doença moral, tanto quanto uma doença física. Você, se vendo enfermo, você recorre à medicina e um medicamento lhe é prescrito. Então você passa ali meses e meses, até alguns anos, fazendo uso daquele medicamento, até você se libertar daquela doença física. A doutrina dos espíritos é esse medicamento da alma, que desintoxica o indivíduo de dentro para fora. Nós encontramos na doutrina dos espíritos todas as espécies de medicamento que desintoxica o obsidiado, desde que ele ponha em prática no seu dia a dia, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Por isso que esse tema é emergencial,
Porque, como dissemos, na base de tudo, há a presença da obsessão. E se há a presença da obsessão, devemos nos desobsidiar. E de que forma? Aprendemos ou aprendamos com a doutrina dos Espíritos. Porque outra ciência nenhuma nos fornecerá consolo, unguento, capaz de nos consolar desta enfermidade da alma, dessa intoxicação da alma, desses males morais. Por isso, nós encontramos nesta obra magnífica de nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, um vasto material que não só trata da obsessão, como também da desobsessão. No entanto, desde o princípio deste livro, nós estamos tratando da desobsessão, ou melhor, da obsessão e da desobsessão. Não sei se você já conseguiu captar isso. Porque ao mesmo tempo que nós mostramos a obsessão, nós mostramos como nos livrar da obsessão. Nós vamos, de certa forma, resolver esse problema todo 100%? Não. Mas agimos conforme o beija-flor, que quando percebeu que as labaredas de fogo consumia a mata, ele ia até um riachozinho e enchia o seu biquinho e ia e lançava 2, 3 gotinhas sobre as labaredas de fogo. Todos os bichos foram-se embora. Mas, encontrando-se com um macaco, o macaco lhe disse: você acha, ou melhor, o interrogou, você acha que você vai conseguir acabar com essas labaredas? Isso é caso perdido. Não vês? Fuja enquanto há tempo. Você acha que você vai conseguir acabar com esse fogo? O que responde o beija-flor ao macaco? Eu posso não acabar. Eu tenho consciência de que eu não vou conseguir acabar com esse fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Creio que se todo mundo se unisse, diminuiria um pouco a intensidade dessas labaredas. A mesma coisa é aqui. Nós estamos apenas jogando uma gota d'água dentro de uma cratera de um vulcão. Nós aqui. Uma gota d'água num contra-gota.
Será que não está bom? É o que nós podemos, é o que nós conseguimos, é o que nos foi confiado. E quando algo nos é confiado, que façamos bem feito, com amor, com dedicação, com renúncia, com entrega total, absoluta, àquele compromisso, àquela responsabilidade. O importante não é a quantidade, e sim a qualidade. O importante não é a quantidade, e sim a qualidade. Por isso, vejamos o que nossa irmã Sueli Caldas Schubert comenta neste maravilhoso livro. Esse parágrafo nós já esmiuçamos ele nos vídeos anteriores, mas vamos retornar apenas só para darmos sequência. Ela diz assim: no passado, sabemo-lo hoje. Sabemo-lo hoje. Escolhemos o lado das sombras no passado. Sabemo-lo hoje. Escolhemos o lado das sombras. Só que nós temos que fazer uma colocação. Esse passado é relativo, porque esse passado pode ser tanto a encarnação anterior, como pode ter sido também 50 reencarnações anteriores, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10.000 reencarnações anteriores. Como pode ser também do momento que você nasceu aqui nesta existência até a data, a idade a qual você hoje desfruta. Porque se nós pararmos para analisar, se uma criança nasce com uma leucemia ou com determinados tipos de doenças, câncer, paraplegia, cegueira, mudez, surdez, enfim, uma deficiência no coração, uma deficiência pulmonar, essas patologias. Bom, se ela nasce, é óbvio que praticamente 100% que trouxe ela de existências passadas aquela prova, aquela expiação, aquele resgate, aquela cobrança de dívida. Ela está ali quitando algo que cometeu, se ela nasce. Mas é preciso tomar bastante cuidado com esta questão quando a pessoa, aos 50 anos, de repente é acometido de um infarto, um AVC. Ou, aos 50 anos, lhe aparece um câncer. Ou outra doença que o impossibilita. Nós temos que agir com prudência nesse instante, porque nem tudo está relacionado às existências passadas. E sim,
50% as existências passadas, porque trouxe o indivíduo às tendências. Ele trouxe as más tendências. E 50% ele sustentou nessa existência aquelas más tendências, aqueles vícios. Então, pegue uma pessoa vitimada por essas doenças todas, que tem lá 40, 50, 60 anos, e analise a vida moral desta pessoa desde criança até ali os 50, 60 anos. Analise os maus hábitos, as más atitudes, os vícios, cigarro, bebida, droga, sexolatria, enfim, analise todos os desequilíbrios daquela pessoa. Então nós sabemos hoje quantos milhões de pessoas desencarnam, eu vou usar o termo entre aspas, vítima. Quantos milhões de pessoas em 2023 desencarnam vítimas do cigarro? Quantos milhões de pessoas desencarnam vítimas do tabagismo por ano no Brasil? Quantos milhões de pessoas desencarnam por ano no Brasil vítimas do álcool, do alcoolismo? Por ano. Pessoas no tabagismo que desenvolvem no organismo diversos tipos de câncer, pessoas que desencarnam vítimas de AVC, de infarto, pressão alta, por desequilíbrio do tabagismo, do álcool, das drogas, da guloseima, da imoralidade, da falta de respeito para com a saúde, a vida física. Vícios esses que caracterizam todos suicídio. Porque a partir do momento que eu ponho em minha boca um cigarro, eu estou me matando. Eu estou me suicidando. A partir do momento que eu coloco na minha boca uma taça de vinho, um copo de cerveja, eu estou me suicidando. Porque nós retornamos ao corpo físico para nos livrarmos desses vícios pecaminosos que contraímos em existências passadas, mas que aqui cultivamos do mesmo modo, da mesma forma. Então caracteriza suicídio. Falar mal dos outros caracteriza suicídio, porque você auto se intoxica com algo que você não tem nada a ver com isso. As pessoas mal dão conta da própria vida e querem comandar a vida alheia. Então, se você aos 50, 60 anos você faz um mapa da vida daquela pessoa que desencarnou com câncer, que contraiu um câncer aos 50, 60 anos, você descobre que aquele câncer proveniente dos maus hábitos, do desregramento, das más atitudes, da intoxicação nesta existência.
mas que no princípio trouxe ele para esta existência as más tendências a serem policiadas nesta existência, porque não policiou, se intoxicou, foi se intoxicando gradativamente o organismo, ele foi se matando devagarinho, 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 até um momento em que o coração não aguentou e veio lá o infarto. A massa encefálica não aguentou, veio lá um AVC. E determinadas áreas no corpo físico também não aguentaram e eclodiu-se ali determinados tumores, úlceras, cânceres e por aí em diante. Então nós não podemos associar tudo que nos acontece a vidas passadas, porque nós contraímos nessa existência aqui também, porque sustentamos o que trouxemos de vidas passadas para ser trabalhadas e eliminadas nesta. Como não trabalhamos, como não eliminamos, obviamente pagamos um preço muito alto pela nossa indisciplina e irresponsabilidade. Vamos para o próximo vídeo.